Graça e paz. Vamos ser edificados pela exposição da palavra de Deus. Abra sua Bíblia na Carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus. Capítulo 2, versículos de 5 a 9. Carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos de 5 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando. Mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes. Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi menor do que os anjos, Jesus, coroado de honra e de glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Oremos mais uma vez. Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e te pedimos que o Senhor Deus nos alimente nesta manhã de Natal. Mais uma vez, o Senhor tem nos alimentado a cada domingo, desde o primeiro domingo do ano até hoje, sustentado a Tua igreja, falado aos nossos corações. Te pedimos mais uma vez, encarecidamente, que o Senhor Deus use esta palavra que é poderosa para animar, encorajar, motivar, corrigir a cada um de nós. Nós oramos, ó Pai, pedindo ao Senhor que o Senhor cative as nossas mentes e corações diante do Senhor. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. A história de Jesus. Queridos, temos ouvido ao longo deste mês de dezembro exposições bíblicas a respeito do nascimento de Cristo. Ouvimos exposições de sermões no Antigo Testamento que faziam menção ao nascimento de Cristo. Profecias que foram trazidas pelo profeta Isaías 700 anos antes de serem cumpridas em Cristo. E estes fatos históricos aconteceram no tempo e no espaço. Jesus, o Filho de Deus, veio ao mundo para que pecadores fossem salvos. Por isso, a celebração do Natal, ela é apropriada para os cristãos ao redor do mundo inteiro, que se reúnem nesse dia para celebrar o nascimento do Filho de Deus. No entanto, falar da manjedoura é falar somente a respeito de parte da grande história da redenção. Devemos celebrar o Natal, mas todos nós, e principalmente o mundo que não conhece o Evangelho, precisa relembrar ou conhecer toda a história de Jesus Cristo. Jesus se fez carne, Ele habitou entre nós para que por meio da sua vida, da sua obediência, da sua morte e ressurreição, eu e você estivéssemos aqui nessa manhã. Mas diante deste fato, ressaltado, repetido, pregado, celebrado ao longo do mês,
salta-nos uma pergunta, e é através desta pergunta que eu gostaria de trazer a exposição desses poucos versículos que nos falam a respeito da totalidade da história humana. E a pergunta que intriga tanto cristãos quanto não cristãos que questionam o cristianismo é a seguinte: se a morte e ressurreição de Jesus Cristo é a solução para os problemas deste mundo, se Ele já morreu e ressuscitou, por que então todos os problemas ainda estão aqui? Quando voltarmos para casa, amanhã de manhã, em qualquer local, é simplesmente simples e fácil chegarmos a uma conclusão, simplesmente sacando os nossos telefones inteligentes e ouvindo e assistindo as notícias divulgadas, não somente no nosso país, mas no mundo inteiro. Os problemas são gigantescos. As lutas, as dificuldades são grandes. Em todos os lugares nós podemos ter acesso à realidade quebrada de um mundo que foi afetado profundamente por alguma coisa. Como nós podemos conciliar ou reconciliar aquilo que celebramos, cantamos, entoamos? Cristo nasceu, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. E o mundo em que nós vivemos, as mortes, as atrocidades, as pandemias, as lágrimas, as perdas, o choro, a dor, o sofrimento. Eis o problema da humanidade: o domínio foi perdido. Queridos, o primeiro capítulo deste livro, desta carta aos Hebreus, termina com Cristo exaltado nos céus, vencendo sobre os seus inimigos. No verso 13 do capítulo 1, lemos: ora, a qual dos anjos Deus em algum momento disse: sente-se à minha direita, até que eu ponha os seus inimigos por estrado dos seus pés. É assim que o primeiro capítulo de Hebreus acaba. E toda a carta aos Hebreus é um sermão de exortação a crentes que estavam tentados a voltar atrás da fé que eles haviam professado. Eles estavam num momento de grandes pressões, como é muito comum nos primeiros séculos da era cristã. Eles estavam tentados a perguntar: será que realmente vale a pena vivermos para Cristo e sofrermos tanto neste mundo atual? Daí essa carta vem como um sermão pastoral para encorajar. E esta carta é a mais sublime carta que nos detalha a obra, a beleza gloriosa da doutrina de Cristo em toda a Sagrada Escritura, para animar os crentes. O autor aos Hebreus vai falar de Jesus, de capa a capa. Ele vai utilizar-se de vários exemplos e ilustrações que ocorreram na história, mas todas estas culminando ou apontando para Cristo. O capítulo 2, no versículo 5, vai nos dar inicialmente a resposta a esta pergunta: como podemos reconciliar Cristo, o Rei dos Reis, vitorioso, e o mundo quebrado que está diante de nós? Portanto, o texto, na nova versão, nos diz: pois não foi a anjos que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, alguém em certo lugar deu testemunho dizendo. Eis aqui vários termos. Eu gostaria de destacar só alguns deles. Quando o autor fala
que Deus sujeitou o mundo que há de vir, sobre o qual estamos falando. Pelo contrário, o autor dos Hebreus então vai se aproximar desta resposta, citando o Salmo de número 8, que eu convido os irmãos a abrir no Salmo de número 8, para dar início a esta resposta que nos intriga. Este salmo, queridos, se inicia falando a respeito da magnífica criação de Deus. Ó Senhor, Senhor nosso, como é magnífico o teu nome em toda a terra, pois puseste nos céus a tua majestade. É assim que o Salmo 8 tem o seu início, ressaltando a glória da beleza da criação de Deus. E nós lemos em Colossenses que todas as coisas foram criadas por Ele, Cristo, e para Ele, Cristo. Mas os versos 3 a 6, que são os versos citados pelo autor dos Hebreus, vai ressaltar a beleza da criação, ou do homem, a criação do homem, sendo este a imagem e semelhança de Deus. Primariamente, esses versículos vão se dirigir à criação do homem. Mas em último plano, ele está apontando e sendo consumado em Cristo Jesus. Os versos dizem: quando contemplo os teus céus, obra dos teus dedos, e a lua e as estrelas que estabeleceste, que é o homem para que o visites. Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste, deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sobre os seus pés tudo lhe puseste. Percebam só então que existe aqui um paralelo, uma menção à criação do homem, a imagem e semelhança de Deus, e a ordenança inicial para que este homem domine a terra, subjugando-a para a glória de Deus, sob a supervisão do Criador. Mas o autor dos Hebreus está se utilizando desses versículos para, na realidade, ir ao coração da resposta que nos intriga nesta manhã. Mas quando nós lembramos a respeito daquelas primeiras ordenanças de Gênesis, criemos o homem à nossa imagem e semelhança, multipliquem-se, dominem sobre as aves do céu, sobre os peixes do mar. O Jardim do Éden era um protótipo inicial de uma cidade universal, onde os seres humanos usariam as suas habilidades, as suas inteligências, tudo o que eles são, para dominar o mundo diante da face da glória de Deus. Mas a realidade nua e crua, hoje diante de nós, é que o homem não tem mais o controle a respeito da sua própria vida. O homem está diante de um mundo quebrado. E é notório isso quando nós olhamos para os desastres, para os furacões, para os tornados, para os grandes terremotos. O homem que foi feito para dominar o mundo agora é subjugado a uma criação afetada pelo pecado. É notório para nós entendermos de fato o que está acontecendo. Nem simplesmente ou somente o nosso alimento, o nosso sustento está fora do alcance da degradação que tocou o mundo. O homem precisa estudar para produzir coisas, para tratar as pragas que se multiplicam a cada dia, a cada momento, a cada ano, milhões e milhões delas, que atinge aquilo que nós comemos. O homem não é capaz mais de dominar a si mesmo, as suas paixões, os seus desejos, e esses desejos o inclinam constantemente para destruir
ou para manipular, ou para dominar outros. É notório que nós não temos mais este domínio, este controle sobre as coisas. Aqui cabe-nos uma reflexão. Ao longo da história, queridos, o homem sempre tem parado para refletir e pensar a respeito de qual seja o maior problema da humanidade. E juntamente com essa reflexão, a proposta de uma solução. Vamos a algumas das propostas, são dezenas, para não falar de centenas de averiguações e propostas e soluções. Alguns afirmam que o maior problema do homem está na questão da educação. Uma sociedade bem educada seria uma sociedade civilizada. E uma sociedade que dessa forma buscaria a harmonia e a paz entre os povos. E nós concordamos parcialmente com essa afirmação quando nós olhamos, por exemplo, para a história pós-reforma protestante, como a reforma alavancou um crescimento e um avanço cultural. Até então, somente os mais ricos e abastados tinham acesso a uma educação, mas agora a reforma protestante alavanca a necessidade dos homens serem educados, alfabetizados, para que estes tenham acesso à Escritura Sagrada. E é assim que o alemão ganha uma versão gradativamente da Sagrada Escritura. É assim que as igrejas protestantes desenvolvem ao longo da história escolas ao lado das igrejas. É assim que as maiores escolas e universidades do mundo hoje começaram num prédio de escola dominical, ou de estudo bíblico, ou numa escola teológica. Mas nós, quando olhamos para a realidade, notamos que a proposta de uma educação que leve ou conduza a humanidade a resolver os seus maiores e mais profundos problemas não tem sido constatada. Porque mesmo nos países mais desenvolvidos e mais bem educados, onde há zero de analfabetismo, nós temos praticamente muitas das desgraças que tocam muitos dos países. Muitas vezes os países mais ricos detêm números altos de problemas como depressão ou suicídio, onde as pessoas estão buscando propósito para as suas vidas. Mas alguns outros creem que o avanço da ciência e da tecnologia traria sim uma solução para o maior problema do homem. Podemos concordar parcialmente com isso. Obviamente, o avanço da ciência nos traz uma espécie de bem-estar a respeito de muitas coisas. Mas isso, na prática, tem resolvido o problema da humanidade? Outros vão afirmar que o problema está nos resultados danosos de uma família disfuncional, pois a má experiência de uma pessoa em sua infância a conduz a ser um mau cidadão. Obviamente, podemos acreditar que famílias disfuncionais, desreguladas, produzem uma sociedade também disfuncional. Por isso a proposta de uma espécie de reengenharia social para criar uma família mais estabilizada resolveria os problemas da humanidade. Alguns outros vão afirmar que a pobreza ao longo ou ao redor do mundo seria o maior problema da humanidade. E, portanto, a solução estaria numa redistribuição da renda. E assim, pessoas com posses materiais ao redor do mundo alcançaria uma espécie de harmonia entre as sociedades. Mas, no entanto,
a realidade nos aponta para um outro caminho. A Escritura Sagrada, de forma bem simples e clara, nos explica o início de todo o mal na humanidade. E o livro já citado, o livro de Gênesis, pelo menos os 3 primeiros capítulos nos mostram um Deus que é soberano, que trouxe todas as coisas pelo poder das suas palavras, e como os nossos primeiros pais decidiram acreditar numa mentira de uma vida supostamente autônoma e independente. E esta rebelião foi instalada no coração do homem. Ele pode estudar, ele pode tentar todos os meios para resolver este problema, mas o problema não está fora dele ou dentro dele, mas na realidade o problema está dentro dele, no coração. A rebelião que se instalou no Éden e é arrastada ao longo da história. Isso faz com que a mensagem do Natal seja uma mensagem urgente a ser entregue aos povos. Não simplesmente o nascimento de Cristo, mas a sua vida, o seu ministério, a sua morte e ressurreição. É no Evangelho que nós podemos ter a esperança de que os homens serão alcançados e transformados de dentro para fora, no coração. Dessa forma, eles usarão sim das suas habilidades e competências na área educacional, na ciência, na tecnologia, no cuidado com as famílias. Mas o problema está lá. E a mensagem do Natal, a história de Cristo, é o ápice, através do qual, ou por meio do qual, este grande problema é solucionado. E o texto, querido, que está diante de nós, em Hebreus capítulo 2, resume de forma gloriosa. E o autor de Hebreus, ele é muito hábil, na realidade ele foi inspirado, para sintetizar uma grande quantidade de informações em poucos versículos. Porque esse texto nos remete ao Salmo 8, celebrando poeticamente a criação do mundo, a criação do homem, mas por fim, Cristo Jesus. Esse texto nos fala das fases da história e da vida de Cristo, através do qual esta pergunta que nos intriga é respondida. Jesus é o único remédio capaz de tratar radicalmente o problema do homem. Queridos, a história do homem ou da humanidade é a história de Jesus. Todas as coisas na história da humanidade convergem para a pessoa de Cristo. Spurgeon, falando a respeito dessa centralidade na pessoa de Cristo, dizia que todos os livros da Bíblia são como avenidas, cujo epicentro é a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Esse texto, ele foi utilizado por teólogos sistemáticos para nos falar de 3 fases distintas da história de Jesus. Brevemente, a primeira delas, o estágio da humilhação de Cristo, o seu esvaziamento e encarnação, o Filho do homem, o Filho de Deus, a segunda pessoa da Trindade, se fez homem, se fez carne e habitou entre nós. Paulo, escrevendo aos Filipenses, vai falar a respeito deste esvaziamento, como o fato de que Jesus Cristo, por um momento ou temporariamente colocou de lado a sua glória e poder para habitar entre nós e ser um homem, para que homens pudessem ser redimidos. Deus deveria tornar-se carne para redimir seres humanos. Tudo o que Cristo fez, Ele o fez na dependência do Pai e no poder do Espírito Santo de Deus. Esta é a fase da humilhação. Ele foi uma criança entre as nossas crianças.
Ele foi um adolescente, um jovem entre os nossos jovens, um homem em um mundo em trevas. E o autor dos Hebreus diz que ele foi tentado em todas as coisas, mas ele não pecou. Ele não pecou. A segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5, verso 21, nos diz: aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado, para que nele fôssemos feito justiça de Deus. Eis a primeira fase, a fase da humilhação, do suplício do nosso Senhor. Essa é parte da história de Cristo. Mas a segunda parte da história de Cristo, que nos é fornecida nos versos 8 e 9, nos remete à fase da exaltação, glorificação de Cristo. Em resposta à sua perfeita obediência, tornando-se Cristo perfeito sacrifício pelos pecados, Deus o exaltou sobremaneira, dando a ele o nome que está acima de todo o nome. Ele rumou da humilhação, do sofrimento, do seu suplício, à glória e à exaltação. Carta de Paulo a Timóteo, em sua segunda carta, no capítulo 1, verso 10, nos diz: ele não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade mediante o Evangelho. Cristo foi exaltado, e Ele está assentado à direita do Pai. E o Pai, a respeito disso, diz: todas as coisas sujeitaste debaixo dos seus pés. Vem e assenta-te no trono, até que eu perdão, queridos. Até que eu sujeite todos os teus inimigos. Isso nos leva ao terceiro estágio e à resposta à nossa pergunta. Como reconciliar o fato de nós estarmos celebrando, crermos que Cristo é o Rei dos Reis, que Ele já reina ao longo dos séculos, e o caos da história da humanidade? O texto nos fornece a resposta no versículo 8, parte C, quando ele diz: agora, neste momento, porém, ainda não vemos todas as coisas a Ele sujeitas. Essa fase da vida de Jesus responde à nossa pergunta. Responde à nossa pergunta, nos dando então o ânimo e a motivação para vivermos. O terceiro ato do ministério redentor de Cristo ainda está por vir. Tudo está sob o controle de Deus. Diante dos nossos olhos, talvez sejamos tentados a chegar à conclusão que tudo está perdido ou tudo é um caos. Mas simplesmente Deus está conduzindo a história da humanidade para o seu fim, para que a terceira fase da história de Jesus seja consumada. Desde a sua ressurreição e ascensão Ele reina, mas o seu reinado tem aspectos invisíveis na presente ordem. Mas os aspectos visíveis do seu reinado virão. E Ele não virá como um menino, o filho de José ou Maria. Ele virá para julgar as nações. Ele virá para estabelecer o grande tribunal de Deus, para julgar vivos e mortos. Cristo virá uma segunda vez em glória para consumar o seu reinado de forma visível. Ele virá para triunfar sobre os seus inimigos, o pecado, a morte, Satanás,
Todos esses inimigos, como diz o autor dos Hebreus no capítulo 1, serão subjugados sobre os seus pés. Esse texto, queridos, acende o ânimo para diante dos desânimos e da falta de esperança na vida. Possamos aguardar fervorosamente, como igreja de Cristo, a volta do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse texto nos ensina diversas coisas, mas para terminar eu gostaria de ressaltar somente 3 pontos. O primeiro deles: hoje estamos celebrando o Natal, e podemos celebrá-lo de fato, de verdade, pois o maior problema da humanidade, o pecado, foi tratado na cruz do Calvário. Deus enviou a sua solução para tratar o problema mais profundo da existência humana: a rebelião contra o Criador. Este é o grande e primeiro ensinamento deste texto. Nós podemos ter esta esperança por sua morte, pelo seu sofrimento, pela sua ressurreição. Segundo grande ensinamento: hoje estamos celebrando o Natal e podemos celebrá-lo de fato e de verdade. Mas não podemos esquecer que Ele não é mais um bebezinho da manjedoura, mas Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Reinando presentemente de forma invisível, mas reinará de forma visível na consumação final dos séculos da história da humanidade. Estamos hoje celebrando o Natal e podemos celebrá-lo de fato, mesmo que em nossa avaliação o mundo esteja rumando de mal a pior e seja afundado num caos. As coisas talvez não façam sentido para você, mas o texto nos fornece a certeza de que breve Ele virá, breve Ele voltará. E a pergunta a todos nós é: onde está o meu coração? Onde está a minha esperança? Onde estão as minhas motivações para viver neste mundo? Essa é a mensagem que deve fazer você fazer o que faz. Esta é a mensagem que deve fazer você levantar amanhã de manhã cedinho, trabalhar, estudar, empreender, compartilhar esta mensagem que é a única mensagem capaz de mudar a história da vida de pessoas. Esta é a mensagem do Evangelho. Esta é a mensagem do autor aos Hebreus. Breve Ele virá. Breve Ele voltará. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição. Alguns vídeos aparecerão na tela caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima.